Bom dia. Bom dia. É sempre um prazer participar de um congresso da Central dos Sindicatos Brasileiros. Eu quero cumprimentar a todos que estão aqui, agradecer a atenção, agradecer o convite, agradeço a CSB, agradeço a Escola Social, parabenizar o Neto. Neto e o Álvaro estão, com certeza, construindo o que muito breve vai ser a maior central sindical do Brasil. Quero cumprimentar a todos que estão na mesa, já falei do Neto, mas peço permissão para cumprimentar a todos na pessoa dessa muito querida Cida, sempre muito querida. E o que me foi pedido foi falar sobre formas degradantes de trabalho. E parece que o governo está assim, dando muitas oportunidades para a gente falar sobre isso. Porque houve uma época, há pouco tempo atrás... Será que pode pedir para trocar água aqui para mim, por gentileza? Houve uma época em que nós parávamos para falar sobre formas degradantes de trabalho, ou para observar o que era uma condição degradante de trabalho, e nós buscávamos apenas as questões que envolvem o chamado trabalho escravo contemporâneo. Agora não. Agora, além do trabalho escravo contemporâneo e do trabalho infantil, que já são nossos velhos conhecidos, nós temos situações cotidianas, no dia a dia, que nós observamos como se fossem situações absolutamente comuns, e nós estamos vendo uma grande... Eu vou tirar isso daqui, porque senão eu me conheço, e aí eu vou derrubar isso aqui, não vai demorar muito. Bom, enfim, nós estamos numa situação hoje em que o governo está nos dando praticamente um cotidiano de condições degradantes. E aquela situação, Neto, que é registrada na legislação, tipificada no Código Penal como condição degradante, o ministro do Trabalho edita uma portaria e desconstrói. Ou seja, há toda uma movimentação no sentido de estabelecer uma condição degradante para todos os trabalhadores. E aquela situação que é condição degradante, que os tribunais vêm julgando as condições degradantes, o ministro do Trabalho edita uma portaria e dizendo que isso não é mais importante, não é mais relevante. Eu não sei, como é o nome do ministro mesmo? É Renato Aragão, né? O nome dele? Não, né? Não é Renato Aragão, não? Não. Porque ele está muito perto disso. Está muito perto disso. Esses dias, criou também uma comissão para reescrever a CLT, preparou a portaria, mandou publicar, a comissão não durou 5 minutos. Quando o presidente da Câmara dos Deputados tomou conhecimento da comissão, esculhambou com ele, esculhambou com a comissão, esculhambou com o direito do trabalho, esculhambou com a justiça do trabalho, disse que vai acabar com a justiça do trabalho. O ministro recuou e revogou a portaria. Acho que vocês não chegaram nem a tomar conhecimento dessa atrapalhada. Mas, enfim, eu vou fazer o seguinte. Me pediram para falar durante 1 hora. Então, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente do que eu faço normalmente. A gente segue um conjunto de slides onde tem bastante informação. Então, vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar esse conjunto de slides e para todo mundo, quem quiser pode depois buscar, porque ali tem informações, texto de lei, tem trechos de um artigo que eu estou escrevendo sobre a reforma trabalhista. E, para não ficar cansativo, a gente já está aí observando, já próximo do almoço mesmo, eu vou falar o que está nesse conjunto de slides, partindo de uma sequência de fotografias. E aí, à medida em que a gente for avançando com as fotografias, nós vamos abordando o que são as formas degradantes de trabalho. Antes de começar a mostrar as fotografias,
a legislação, e o Luiz falou aqui, eu ouvi uma boa parte da manifestação do Luiz, registro aqui o meu enorme carinho. O Luiz é agora desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, mas um dos procuradores, um dos membros do Ministério Público do Trabalho que mais orgulharam a instituição. Luiz Henrique Rafael foi um dos melhores procuradores do trabalho que eu conheci. Os aplausos para o doutor Luiz Henrique Rafael são merecidos. O doutor Luiz Henrique era aquele procurador acostumado a sujar a sola do sapato, a botar o pé no mato. Duvido que tenha aqui um dirigente sindical que tenha levado ao doutor Luiz Henrique Rafael uma denúncia e que o doutor Luiz Henrique Rafael não tenha procurado incessantemente solucionar aquela situação. Era um procurador que, eu repito, orgulha o Ministério Público do Trabalho. Tive muito orgulho de trabalhar com ele, de cumprir muitas etapas dentro do Ministério Público com ele. Agora está orgulhando o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. Tenho certeza que continua sendo um excepcional profissional, uma grande pessoa, um homem de verdade. Enfim, por gentileza, eu vou começar a exibir as fotografias e nós vamos, então, trabalhando um pouquinho. Essa situação retratada na fotografia, você quase não consegue ver o menino. O pessoal aí do fundo vai conseguir enxergar, será? O pessoal que está mais do fundo? Obrigado. Tem um garoto ali. Ah, seria ótimo, Neto. Se pudesse, seria ótimo. Será que é possível reduzir essa luz aqui? Só essas duas aqui, o conjunto. Melhorou, né? Melhorou. Agradecido. Obrigado. Enfim, tem um garoto ali mergulhado no lixo. Esse garoto tira a sobrevivência dele, muito possivelmente da família dele, do lixo. Trabalha nos lixões, que já não deveriam mais existir. É uma legislação que vem sendo sistematicamente descumprida, determina que os municípios acabem com os lixões. Mas os lixões estão aí, Brasil afora. E muita gente ainda está tirando o sustento do lixo. Na verdade, nos nossos dias, lixo, no entendimento de muita gente no Brasil, lixo é o próprio trabalhador. O trabalhador vem sendo tratado como lixo no nosso país. Nós começamos a formular questões para enfrentar o trabalho escravo contemporâneo, nós nos guiávamos pelo ensinamento de um doutrinador chamado Immanuel Kant, e Kant explicava em relação a essa situação da pessoa, da dignidade, de que as pessoas têm dignidade, as coisas têm preço. Hoje, no Brasil, o trabalhador não tem mais dignidade. A dignidade está sendo retirada do trabalhador. O trabalhador está ganhando um código de barras. O trabalhador tem preço, o trabalhador está sendo transformado em coisa. E coisa você substitui. Coisa você dá valor ou não dá valor se você quiser. As pessoas não. As pessoas têm valor sempre. Desde que nasceram, as pessoas têm valor. É natural. A dignidade é natural para a pessoa humana. E nós estamos sistematicamente retirando a dignidade das pessoas. E começa desde cedo. Começa com uma criança mergulhada num lixo para tirar o seu sustento e da sua família. Mais uma situação envolvendo trabalho infantil. Muitas vezes a gente ouve falar que é melhor a criança trabalhar do que delinquir. É melhor ver uma criança trabalhando do que batendo a carteira das pessoas pela rua. Isso não é verdade. Criança não pode ter como destino o trabalho
para que não se perca nos caminhos do crime. Para a criança, tem que ser garantido a escola, a educação, o direito de ser criança, o direito de ter formação, informação, para depois ser um adulto melhor. Praticamente todos os trabalhadores que, ao longo da minha vida no Ministério Público, eu consegui auxiliar no resgate, porque estavam em condições análogas à de escravo, eram crianças que trabalhavam. Praticamente todos começaram a trabalhar muito cedo e acabaram envolvidos na rede da exploração do trabalho escravo contemporâneo. Exatamente porque não tiveram alternativa. Tiveram que trabalhar desde cedo, não tiveram condição de estudar, não tiveram condição de se informar, e, claro, que não vão conseguir espaço no mercado de trabalho. O doutor José Eduardo sabe muito bem como é que a coisa funciona. Enfim, tamanho desse guri quebrando pedra. Essas fotos retratam realidades. Aqui nós temos trabalhadores de várias categorias profissionais. Alguns de vocês, talvez já tenham visto esse tipo de situação de perto, mas talvez alguns não tenham visto ainda. Então, é bom a gente mostrar. Mais uma menina vivendo do lixo. Não sei se você consegue perceber, principalmente o pessoal que está mais atrás, a expressão do rosto dessa menina. É uma situação, uma expressão de dor, é uma expressão de desesperança, é uma expressão que realmente nos deixa até emocionados de ver a situação. Uma vez, eu cheguei em uma carvoaria e eu vi uma bateria de fornos, tinha aí uns 60 fornos e uma família cuidava. Não sei se já te contei essa história, o Neto talvez já tenha ouvido, Cida também, mas é uma história que eu considero muito interessante, porque naquela bateria de 60 fornos trabalhava pai, mãe e os filhos. Um filho maiorzinho, devia ter aí pelos 13, 14 anos, já trabalhava com os pais. Os outros dois menores também ajudavam, mas não trabalhavam como o garoto maior trabalhava. Mas ao lado dessa bateria de 60 fornos, tinham 3 fornos pequenos, 2 fornos pequenos, bem menores que os outros. E aquilo me chamou a atenção, me deixou curioso. Eu digo, como é que o sujeito faz 60 fornos? Você sabe aquele forno de fazer carvão, de transformar madeira, eucalipto principalmente, né, em carvão vegetal? Ele parece um iglu. A gente tem algumas fotos na sequência, nós vamos ver. E todos eles atendem a um padrão. Esses não. Esses eram bem menores. Senta aqui, peão. Isso não é abuso, não. Não é abuso, não. Doutor Luiz Henrique sempre disse, eu sou um procurador peão. Porque eu vou lá, onde está lá peãozado, eu boto o pé no mato, eu vou lá verificar essas situações. Então, isso aqui é um tratamento de muito carinho, ele sabe disso. Quem conviveu com ele sabe disso também. Enfim, então, aqueles 2 fornos menores me chamaram a atenção. E eu perguntei, pai, eu digo, como é que vocês estão trabalhando aqui? Ele falou, trabalho eu, minha mulher e meu filho maior, e os 2 pequenos ajudam. Eu digo, tá bom. E por que você tem 60 fornos desses aqui padronizados e você tem 2 fornos ali pequenininhos? Ele falou, doutor, é o seguinte, eu não saio mais daqui. Minha mulher não sai mais daqui. O meu filho maior também não sai mais daqui. Aqueles 2 fornos ali são para tentar tirar os 2 pequenos. Tudo que a gente produz ali vai para uma caderneta de poupança. Um dia eu espero que os meus filhos menores consigam sair daqui, consigam ter uma vida melhor. Isso é uma grande lição de uma pessoa que não tem alternativa, que não tem esperança, para ele
para a mulher dele e para um dos filhos, mas consegue enxergar no meio da poeira e da fuligem do carvão uma forma, uma possibilidade de tirar os 2 filhos menores daquela situação. Eu, infelizmente, não sei se ele conseguiu. Os anos se passaram, eu também fui trabalhar em outros cantos e não tenho informações maiores sobre essa família, mas eu tenho certeza que aquele pai fez o possível e o impossível para pelo menos 2 dos 3 filhos, né, ele salvar daquela situação de morrer ali enterrado na fuligem do carvão. Não sei se você vai conseguir observar a expressão no olhar dessa criança carregando uma pedra. São situações que nos deixam realmente até emocionados. Todas essas situações de trabalho infantil ainda persistem no Brasil. Ainda persistem, ainda são e estão dentro da nossa realidade. Essa aí, o pessoal do Nordeste, ou quem migrou do Nordeste para cá, conhece muito bem. É a situação das chamadas casas de farinha. Isso acontece muito no Nordeste. Há pouco tempo atrás, a televisão fez uma série de reportagens sobre isso, né? Porque são crianças descascando o que no Nordeste é chamado de macaxeira, em outros estados é chamado de mandioca, lá no Rio a gente chama de aipim, mas seja macaxeira, seja mandioca, seja o aipim, é a criança descascando, e ali, às vezes, descascando a mandioca, descasca o dedo, descasca a mão, e vai cortando o dedo, vai cortando a mão, e vai perdendo a condição de ter uma vida melhor, porque, efetivamente, na escola, nem pensar. Mais uma situação de lixo. Esse aí é o cacau. A gente fica tão feliz, né? Quando a gente come um chocolate. Bom, eu sou um chocólatra. Adoro comer chocolate. Mas, não, alcoólatra não. Alcoólatra é outra coisa. Não, alcoólatra é outra coisa. Alcoólatra eu não sei o que é isso, não. Sabe o que é, peão? Esse negócio de alcoólatra, sabe o que é isso? Não, não sei. A gente não sabe o que é isso, não. Não, essas coisas nós não conhecemos ainda, né? Talvez quando a gente crescer, né? De ficar mais crescidinho um pouquinho. Mas o chocolate é uma fonte, né, de alegria. Eu fico muito feliz quando eu como chocolate, mas também é uma fonte de muito sofrimento. E a produção do chocolate não é só no Brasil. Em vários países, especialmente nos países africanos que produzem o cacau, nós temos um envolvimento muito grande de mão de obra infantil. Há pouco tempo atrás foi produzido um vídeo. Toda vez que chega na época da Páscoa, esse vídeo circula nas redes sociais, né, de situações envolvendo crianças em países africanos na produção do carvão. A expressão de dor no rosto desse menino é uma coisa incrível, como ele tem força, né, para carregar aquele saco de cacau. Aí o forno que eu falava, da transformação, né, da madeira, em regra eucalipto, em carvão vegetal. Aqui tem uma situação, na produção do carvão, extremamente interessante, porque vocês podem observar esse aparelho aqui, acho que tem um laser, né? Tem. Vocês podem observar aqui, ó, são espaços produzidos, deixados de propósito nos fornos, para a saída da fumaça. Se você não cuidar, é óbvio que a madeira que está ali dentro vai virar cinza. E não é cinza que se quer produzir, se quer produzir carvão. Então, você tem que cuidar para que aquela madeira não vire cinza. Então, imagina o trabalhador, quando começa a produzir o carvão, isso é uma forma absolutamente degradante de prestar serviço, e vou explicar por quê. São vários os motivos: sujeira, a fuligem que o trabalhador respira e que vai impregnando, né, os pulmões, mas tem uma situação ali que impede até mesmo um controle da jornada de trabalho. Porque essas aberturas, veja bem, meu amigo João, essas aberturas
Apertei o botão errado. Essas aberturas têm que ser cuidadas, controladas. E é a partir da cor, da fumaça que sai ali, até às vezes da própria chama, que ele sabe o momento certo de fechá-las. E como é que você vai ter controle de jornada? Você pode ter uma situação mais ou menos próxima para você cuidar. Você sabe que, de repente, de 2 a 3 horas, de 2 a 4 horas, a partir do momento que você começa, né, a carbonização, você vai ter a oportunidade de vedar aquelas aberturas. Mas você tem que ficar lá tomando conta. E aí entra a noite, entra a madrugada, entra dia, sai dia, e o trabalhador está lá tomando conta daquela situação. Então, não há uma proteção, não há uma proteção legal, não há um controle de jornada, não há um controle da própria saúde do trabalhador. Eu cheguei numa siderúrgica uma vez, Luiz, e nós estávamos fazendo uma inspeção. E o carvão, todo o carvão produzido naquela região ia direto para aquela siderúrgica. O carvão vegetal, não sei se vocês sabem disso, mas ele não é usado, Neto, somente como combustível. Ele é usado também como liga. O carvão vegetal é utilizado como liga na produção do ferro-gusa. Então, ele é misturado, né, quando se está trabalhando o minério de ferro, transformando o minério de ferro em ferro-gusa. Enfim, eu cheguei na siderúrgica e o engenheiro responsável pela siderúrgica falou assim: que isso, doutor? Isso não é assim não, isso é tranquilo. Eu dizia para ele: esses trabalhadores estão todos adoecendo. Respirar aquela fuligem todo dia, mês após mês, ano após ano, vai trazer uma série de doenças pulmonares, respiratórias. Ele falava: não, isso não é assim não. Eu vou lá, passeio lá entre os fornos, e quando eu chego em casa, a única coisa que eu tiro é uma melequinha preta. Melequinha ele deve ter dentro da cabeça, né? Bastante. Melequinha é o que ele acha que é o trabalhador, porque não tem o menor cuidado em relação a esse trabalhador. São inúmeras as situações de adoecimento. Numa dessas situações, nós estávamos com uma equipe da BBC de Londres. E os caras da BBC, Neto, esticaram um microfone, porque nós encontramos um forno vazio, um saco, porque o carvão é posto em sacos plásticos, né? E o saco estava vazio, estirado no piso, dentro do forno. E ali dormia uma menina que devia ter uns 3 anos de idade. Dentro do forno, em cima do saco plástico. E o rapaz da BBC usou um cabo e levou, a gente ficou fora do forno, e ele levou o microfone, por meio desse cabo, até o nariz da menina, Cida. E gravou a respiração da menina. Depois nós ouvimos essa gravação, uma menina de 3 anos. Você vai dizer: pô, mas nem trabalhando ela estava. Não, ela não estava trabalhando, ela estava dormindo durante o dia, dormindo dentro do forno, porque não tinha outro lugar para ela ficar. E você já percebe a dificuldade da respiração, já é aquela respiração forçada, aquela respiração que você percebe, né, que as vias respiratórias já estão comprometidas. Você estabelece uma degradação da vida desde o início dessa vida. Não vai se livrar mais dessa degradação. Vai ter uma vida degradada até morrer. Situação também ainda de trabalho infantil, o pessoal do Picolé. O Picolé tem uma história interessante que não é de trabalho degradante, não sei se vocês conhecem. Neto talvez já tenha ouvido falar. Nos bons tempos da Procuradoria Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, teve uma greve, Zé Eduardo, de vendedores de picolé da Quibom. E você veja como é que veja, não vou falar aqui Ministério Público do Trabalho, porque não era Ministério Público do Trabalho, era nos bons tempos da Procuradoria da Justiça do Trabalho. A senhora,
com todo respeito, que chefiava naquele momento, instaurou um dissídio coletivo. Instaurou um dissídio coletivo para o tribunal discutir a greve dos vendedores de picolé da Quibão. Isso é uma piada, né? Seria cômico se não fosse trágico uma situação como essa. Dá para você imaginar assim, imagina, né? O pessoal no Rio, 40 graus de calor na praia sem picolé, realmente, né? Uma situação que ninguém consegue suportar, né? Mas vai ter falta de respeito com o direito do trabalhador de fazer uma greve. É muita falta de respeito. Enfim, aqui eu queria parar só para fazer digamos, uma digressão um pouco maior sobre a questão que envolve o trabalho escravo contemporâneo e aproveitando para observar o que aconteceu nesses últimos dias com a edição de uma portaria do ministro do Trabalho. Nós temos, no artigo 149 do Código Penal, me ajuda aí, peão, para eu não mentir sozinho aqui. No artigo 149 do Código Penal, uma redação que é recente, é uma redação de dezembro de 2003, que alterou a tipificação do trabalho escravo contemporâneo. Antes nós tínhamos assim, reduzir alguém à condição análoga de escravo, era esse o tipo penal, caput do 149. A partir dessa alteração, nós tivemos uma melhor oportunidade para coibir esses abusos, porque nós passamos a ter 4 condições. Vejam bem, na forma do artigo 149 do Código Penal, nós temos trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante e servidão por dívida. O que é cada um, digamos assim, cada uma dessas situações? O trabalho forçado, assim, muito rapidamente, eu gosto de reduzir a 2 apenas. Da minha linha de entendimento, meu ponto de vista, o trabalho forçado e a servidão por dívida se confundem. No nosso cotidiano de enfrentamento, o maior número de denúncias de trabalho escravo contemporâneo é a servidão por dívida. Porque é aquela situação em que é criada uma dívida, o trabalhador não contribuiu para ela, não tem controle sobre ela, mas dela não vai conseguir escapar. Ou seja, ele permanece forçado a prestar serviços para aquele empregador. Ele não pode romper o contrato de trabalho. Aí você vai dizer, mas espera aí, tem uma corrente de ferro, uma bola de ferro no tornozelo dele? Não, isso você não vai encontrar mais. O ministro do Trabalho acha que ainda encontra. Você também não vai encontrar, em todas as situações, alguém com uma arma na cabeça do trabalhador, para o trabalhador não sair de lá. Em algumas situações, isso nós até encontramos. A bola de ferro, jamais. Mas a arma, nós já encontramos. Essas situações fazem com que o trabalhador não consiga romper o contrato de trabalho. E aí nós conseguimos identificar o trabalho forçado. Ele é levado para lá, enganado, ludibriado. O sujeito não põe a arma na cabeça dele para ele sair do Piauí, de Picos, no Piauí, e ir para a região de Marabá, no Pará. Por que ele vai, então? Porque ele não tem alternativa. Porque onde ele mora, não tem como trabalhar, não tem como viver, não tem como sobreviver, não tem como sustentar a si e a família. Então ele vai. Muitas vezes sabendo o que está acontecendo. Sabendo o que vai acontecer quando ele chegar lá no local de prestação de serviço. Mas ele vai. Isso é trabalho forçado. Muitas vezes por conta da dívida. Sobram 2 condições que estão tipificadas no 149. A chamada jornada exaustiva e a chamada condição degradante. Do meu ponto de vista, a jornada exaustiva é uma condição degradante. Quem é que acha que pode dar aqui uma ideia do que seja jornada exaustiva? Quem acha que pode? Por gentileza, me ajudem. O que é jornada exaustiva? Sabe, João?
Muitas horas? O que mais? Ritmo de trabalho. O que mais? Pressão no trabalho. Pressão no trabalho. O que mais? Então nós temos, olha só. Se eu cair daqui, vocês não vão rir de mim não, né? Por gentileza. Muitas horas, forma como a atividade é desenvolvida, pressão no trabalho. O que mais? Falta de intervalo. O que mais? Carga física e emocional. Assédio moral. Será que assédio moral vai transformar uma jornada em exaustiva? Você que gosta disso. Diga aí, Luiz. Vejam quantas situações nós aqui, muito rapidamente, nós conseguimos identificar que podem levar a uma jornada exaustiva. Esse povo aí diz que isso é invenção dos meninos do Ministério Público. Nem eu, nem você somos mais meninos, né? Então não é invenção nossa. Hã? Invenção dos meninos do Ministério Público, essa história de jornada exaustiva. Porque o que eles querem dizer? Eu não paguei a hora extra e vou ser condenado como um escravocrata moderno. É óbvio que não é isso. Esses dias, tem uma pessoa que é muito amigo do Luiz Henrique Rafael, ministro do Supremo, atende pelo nome de Gilmar Mendes, muito amigo do Luiz. Ele não admite não, mas é assim, ó, um encarne. Toma cachaça junto todo dia. Amigo da moça. Esse moço disse que ele tem uma jornada exaustiva. Vocês não viram isso na imprensa? O outro engraçado, que ontem estava aí internado no Hospital do Exército, o mordomo, eu acho que a bandeja ficou colada na mão dele, né? Levaram ele para o Hospital do Exército para descolar a bandeja. Porque aquilo é um mordomo, né? Um mordomo de filme de terror da linha B, não é filme de terror dos melhores, não. Porque o que ele leva na bandeja? Por isso que eu chamo ele de mordomo. Eu vou explicar para você porque é que primeiro que ele tem aquele peito de pombo, né? Ele é igualzinho assim um mordomo, né? Então ele está com a bandeja na mão. O que ele leva na bandeja? Não tenho dúvida não, minha gente. A cabeça do povo brasileiro. Ele está entregando de bandeja. Tudo. O povo, as nossas riquezas, o que a gente constrói em termos de nação. Mas, enfim, ele disse que o empresário da MRV, esse também é uma grande figura, disse a ele que teve uma condenação de trabalho escravo, Cida, porque a saboneteira do banheiro estava colocada de forma errada e não atendia às normas do Ministério do Trabalho. A gente precisa ter muito cuidado com esse povo. Essa situação da MRV são mais de 40 autos de infração, são 44 autos de infração. Porque os trabalhadores não recebiam salários, porque as condições de alojamento eram péssimas, porque a comida é estragada, porque não tinha água potável, e o camarada vem falar da saboneteira. Se não tivesse aqui uma plateia cheia de moças bonitas, eu ia dizer onde ele ia enfiar a saboneteira. Mas você já entendeu. Isso é de uma covardia, porque é isso que a mídia divulga. Então o camarada, porque não pagou a hora extra, está condenado como um escravocrata moderno. Então o camarada que botou a saboneteira fora do lugar, porque deu um colchão, né? Um colchão que é fino, que não está dentro das especificações, é um escravocrata moderno. Ora, vamos para o diabo que os carreguem. Isso é covardia, má fé. E é assim que esse povo vai passando os dias e enfiando essas informações goela abaixo de todos nós, porque a mídia é conivente. É isso que se divulga.
Foi essa MRV que articulou uma instituição que não atendia aos dispositivos legais e, na véspera do Natal do ano de 2014, conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, para sustar a publicação da chamada lista suja. Articulação exatamente da MRV. A MRV chegou, no auge, a ter quase 80% das obras do Minha Casa Minha Vida no Brasil. Não é fraco, não. Esse povo não é fraco, não. Está me gravando aí? Eu estou falando mal de todo mundo aqui, vocês estão gravando aí, né? E transmitindo ao vivo. Você me salva lá com seu amigo Gilmar, viu? Quando chegar o meu nome lá, você me salva lá. Enfim, essas situações são recorrentes. Agora, o que faz o ministro do Trabalho? O ministro do Trabalho edita uma portaria e orienta os auditores fiscais do trabalho a apenas identificar como trabalho escravo contemporâneo, segundo ele, para efeito de seguro-desemprego e publicação da lista suja, situações de restrição de liberdade. O que ele quer dizer com situações de restrição de liberdade na forma em que está na portaria? Corrente e bola de ferro no tornozelo, arma na cabeça. Porque ele desconsidera as situações mais relevantes, as situações que levaram o Brasil a avançar no aspecto do enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo e reconhecimento, e obter reconhecimento internacional, que é exatamente a condição degradante e a jornada exaustiva. Há um documento muito mais velho do que todos nós aqui juntos, se a gente somar a idade de todo mundo, não dá a idade do documento, claro, força de expressão, mas é um documento de 1891, intitulado Encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. A condenação a uma jornada exaustiva está na Rerum Novarum. Não é invenção dos meninos do Ministério Público do Trabalho. A Rerum Novarum condena com todas as letras e determina que o Estado deve tomar providências para evitar jornadas que levem a um embrutecimento da alma. Expressão da encíclica Rerum Novarum de 1891, o Papa Leão XIII. E o Código Penal tipificou essa situação. E o sujeito quer dizer que ele vai ser condenado se ele deixar de pagar a hora extra. E o sujeito diz que não consegue identificar o que é uma jornada exaustiva. Ele não consegue identificar o que é uma condição degradante, mas ele não põe o filho dele lá para comer comida estragada, para beber água de um buraco no chão, como eu cansei de ver, ninguém me contou, aquela água grossa, amarela. E é ali que o trabalhador pega água para beber, para fazer comida, para lavar roupa. O gado vem, vai lá, bebe também, passeia lá dentro, faz cocô lá dentro. E é aquilo que é dado ao trabalhador como se fosse uma benesse. Tudo isso foi desconsiderado pelo senhor ministro do Trabalho, quando baixou a portaria na semana passada. Mas o descalabro é tanto, é tamanho, que o ministro publica a portaria na segunda-feira da semana passada, e nessa mesma segunda-feira, meu amigo Antônio Neto, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, órgão subordinado ao senhor ministro do Trabalho, faz circular uma orientação aos auditores fiscais do trabalho do Brasil inteiro para não cumprir a portaria do ministro. Chama o Renato Russo aí. Que país é esse? É uma esculhambação. Esses são os nossos dias difíceis, de absoluta esculhambação, com absoluto desrespeito ao trabalhador. É essa situação que nós estamos vivenciando.
E ninguém bate panela. Felizmente, a ministra Rosa Weber, ainda há juízes em Berlim, viu, doutor Luiz Henrique? Ainda há juízes em Berlim. A ministra Rosa Weber deu uma ordem, uma liminar, e suspendeu os efeitos da portaria. Imediatamente o ministro retrucou: nós não vamos revogar a portaria. E por que não? Porque precisavam dos 200 votos da bancada ruralista ontem, para livrar o presidente da República de mais uma denúncia. E assim, na semana passada, foi uma anistia de multas ambientais para essa mesma bancada ruralista. E é assim que nós estamos vivendo os nossos dias. O país está sendo destruído. O que nós estamos fazendo está sendo desconstruído. E nós precisamos, como disse o Luiz aqui agora há pouco, nos preparar. Porque não há perspectiva de melhora nos próximos dias. Daí vale o registro, como a gente já vem fazendo em várias oportunidades, e participamos dos congressos da CSB. Parabéns à CSB, que está cuidando dos seus dirigentes e das suas lideranças sindicais. Porque vai ser necessário, já é, e vai continuar sendo necessário, uma qualificação. Nós precisamos aprender coisas que nós não sabemos. Todos os dias há coisas novas. Todos os dias há coisas a aprender. E nós estamos aprendendo e temos que continuar aprendendo. Agora, acima de tudo, nós precisamos aprender a trabalhar em conjunto. Nós precisamos aprender a ter parcerias. Repito o que o Luiz falou aqui agora há pouco. Espero que o Ministério Público do Trabalho tenha consciência desse grave momento, tenha consciência da parceria que pode e deve ser estabelecida com o movimento sindical. Nós não somos adversários. Podemos, em algum momento ou outro, ter situações de tensão até, mas os grandes avanços que nós conseguimos promover foi trabalhando em conjunto. Quando o dirigente sindical, Lázaro falava isso ontem à noite, estávamos ali bebendo água mineral de noite, água de coco, e Lázaro falava disso, das inúmeras situações em que trabalhou em conjunto com Luiz Henrique e Rafael. E eu tenho certeza que muitos aqui, senhoras e senhores, muitos, têm experiências positivas de trabalho em conjunto com o Ministério Público. Eu tenho certeza também que muitos, senhoras e senhores, têm experiências negativas com o Ministério Público. Mas nós precisamos acreditar que há possibilidade de construir uma parceria observando essas situações em que nós trabalhamos em conjunto e que vencemos. São inúmeras. Vejam a situação hoje do enfrentamento do amianto. Não seria possível, nós avançamos muito no enfrentamento ao amianto. Não seria possível se não houvesse um trabalho articulado de entidades representativas de trabalhadores e do Ministério Público. São inúmeras as situações. Enfim, avançamos aqui um pouquinho. Eu vou... Essa mão de um trabalhador, cheio de lesões, corte da cana, situação em que o trabalhador não tem nenhuma proteção para exercer suas atividades. Essa foto é apenas para desmistificar, porque as pessoas acreditam que, eu acho que o ministro do Trabalho pensa assim, que os trabalhadores mantidos em situação análoga de escravo nos nossos dias ainda são os negros chicoteados no pelourinho e com a corrente amarrada no tornozelo. Mais um do corte da cana, sem nenhum equipamento.
essa situação do transporte dos trabalhadores de uma forma geral. Eu vi uma vez um caminhão desse, é caminhão de transportar o gado. Eu vi uma vez um caminhão desse que tinha uma cobertura. Aí você deve pensar assim, poxa, pelo menos o sujeito se preocupou, né, de fazer uma cobertura para o trabalhador não pegar sol enquanto está sendo balançado para lá e para cá. Ocorre que a cobertura tinha uma importância maior do que trazer sombra para o trabalhador. A cobertura era exatamente para pendurar as ferramentas. Então, os trabalhadores estavam sentados assim no caminhão e na cabeça deles, né? Ou nas cabeças estavam as foices, né? As pás, as picaretas, tudo penduradinho lá em cima, pronto para cair na cabeça do trabalhador. Trabalhador indígena, corte da cana. Aqui, essa foto tá legal de ver, tá melhor de ver as chamadas baianas, né? Que o trabalhador vai barreando à medida em que é necessário, ele vai fechando para não perder a produção. Esse é um trabalhador que está assim, perfeitamente paramentado para o trabalho, né? Lá, camisa rasgada, calça rasgada, chinelo de dedo. Esse coitado, quase que a gente não dá nem para ver, é porque ele está sem camisa, ele está sem sapato, ele está de chinelo de dedo. Você quase não vê o camarada. Aqui tem uma situação interessante. Interessante para fazer a exposição, obviamente. Esse trabalhador tem 60 marcas. 60 marcas pelo corpo. Essas marcas foram feitas com ferro quente. É o mesmo ferro de marcar o gado. Esse trabalhador foi torturado na propriedade rural onde trabalhava. Ele foi torturado porque ele reclamou que estava sem receber salários. O salário atrasou, reclamou e foi torturado. O caso mais conhecido de trabalho escravo contemporâneo, que levou o Brasil a um acordo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o caso chamado Zé Pereira, os trabalhadores não tiveram tanta sorte assim de ser apenas torturados. O Zé Pereira fugiu com um parceiro dele chamado Paraná. No que eles fugiram, o pessoal bonzinho que cuida da fazenda foi para o mato atrás deles, tocaiou os dois, e quando eles passaram numa trilha, o tiro pipocou. O Paraná caiu sem vida com um tiro na cabeça. E aí eles gritaram para o Zé Pereira, corre, corre. O Zé Pereira tinha 17 anos, isso foi em 1989, o Zé Pereira correu, ele sabia que ia morrer. Quando o tiro pegou o pescoço dele e saiu, ele tombou no chão e se fingiu de morto. Ouviu tudo. Os camaradas pegando os dois corpos, jogando na caçamba da caminhonete, e saindo com a caminhonete e conversando entre eles. O que nós vamos fazer com esses dois? E um dizia, vamos jogar no rio. Joga no rio, que o rio leva. E o outro disse assim, não, vamos deixar na porta daquela outra fazenda ali, porque o proprietário da outra fazenda era inimigo político do patrão deles. E eles resolveram, então, jogar na porta dessa outra fazenda. Quando eles jogaram, os dois corpos foram embora, o Zé Pereira se arrastou até a sede da fazenda e pediu socorro. Sabe qual é a ironia dessa história? É que a fazenda onde eles jogaram os dois corpos é uma das fazendas da propriedade chamada Brasil Verde, que no ano passado foi condenada, levou o Brasil à condenação da Corte Interamericana por conta de trabalho escravo. Mas naquele momento o capataz daquela época providenciou socorro para o Zé Pereira, e o Zé Pereira foi levado para Marabá, e aí foi para a Pastoral da Terra, que é uma grande parceira que nós temos, a Comissão Pastoral da Terra, e o Zé Pereira, então, pôde ser cuidado, ser tratado, não morreu, e denunciou a fazenda. Porque o Brasil não tomou as providências devidas. E as ONGs, a Pastoral da Terra, o CEGIL e a America's Watch, levaram o Brasil à corte. Comissão primeiro, e lá o Brasil fez um acordo. Agora, no caso da Fazenda Brasil Verde,
O Brasil não quis fazer um acordo na comissão. Então, o caso foi levado, agora foi pastoral e Segil, o caso foi levado à corte e o Brasil foi condenado. O prazo que o Brasil tem de pagar aí uma indenização de cerca de 5 milhões de reais aos trabalhadores termina agora no começo de dezembro. E o Brasil vem dizendo que não conseguiu identificar os trabalhadores. Nós levamos esses trabalhadores para prestar depoimento no CNJ, lá em Brasília, quando a corte ainda estava instruindo o feito. Ou seja, está nos autos. Está nos autos. Os trabalhadores estão identificados e com os endereços conhecidos. E o Brasil alega que não tem como chegar aos trabalhadores para pagar a indenização. Essa novela ainda não terminou. $1 bilhão? Só? Se fosse só isso, estava bom. Ontem, né? Isso foi ontem. Aqui é uma situação que talvez seja mais próxima de muitos de nós. São situações que envolvem a indústria da confecção e do vestuário. Trabalhadores que aqui em São Paulo, né, nós tivemos um enfrentamento muito grande, especialmente trabalhadores bolivianos. Esse aqui é o caderno da dívida. Aqui está a servidão por dívida. Tudo que o trabalhador consome, tudo que ele precisa, é anotado nesse caderno. Uma situação de um caderno que tinha assim escrito liberdade e o preço da liberdade. Porque muitas vezes o trabalhador sai da fazenda, às vezes é resgatado numa operação nossa, e fica numa pensão. Meu tempo já acabou? Ainda tem o quê? 10 minutos? Cadê a plaquinha dos 10 minutos? Eu fui liberado hoje. Acabou, Vivi? 5? Tá bom. O Luiz, depois dos 5, o Luiz falou mais meia hora, viu? Foi sim. Eu estava lá atrás, quando ele falou, não, eu vou aqui beber água para enrolar e tal. Hã? Pois é. Enfim. A garganta secou. Eu vou beber água, igual o Luiz falou também, fez também, que é para a gente poder ficar mais um tempo. Enfim, tinha lá o valor da liberdade, porque o trabalhador saiu da fazenda, da propriedade rural, e foi para a cidade mais próxima, recebeu os valores na ocasião do resgate, mas o dinheiro acaba. E ele vai para uma pensão e fica na pensão. O dono da pensão já sabe como é que as coisas funcionam. Não cobra, o dinheiro dele acaba, o dono da pensão não bota ele para fora, continua dando alojamento e alimentação. E ali ele fica. Uma nova dívida começa, então, com o dono da pensão. Até o dia que o gato chega lá na pensão, e o gato que eu estou falando aqui não é o Reinaldo Gianecchini, claro, é um arregimentador de mão de obra, chega lá na pensão e pergunta, quantos trabalhadores tem aí? 3, 4, 5, 6, quanto é que eles estão devendo? 1.000, 2.000, 3.000, está aqui. Paga, ele compra o trabalhador pela dívida. E aí lança no caderno. Cada trabalhador daquele devia 200, 300, 500 reais. Essa é a nova dívida, que ele vai ter que pagar se ele quiser sair da fazenda. Não precisa, nesses casos, obviamente, de arma na cabeça. O ministro não conhece essa situação. Aí o caderninho da dívida. Eu vou mandar eliminar esse slide, fica parecendo que cachaça é uma coisa ruim. Não é? Tem que tirar esse slide daí. É que a marvada, nessas situações, é um instrumento de dominação. E é um instrumento poderoso. Poderoso de dominação. Pois é, ruim, né? É, mas dizem que é uma boa ideia, né?
Cadê o pessoal do Corinthians aí, que o Luiz estava falando aqui, ó? Tu estava falando aqui o negócio do Corinthians, do negócio do Itaquerão, que vai preparado para a guerra lá. Tinha um pessoal lá no fundo dizendo assim, ó, esse cara vai apanhar aqui hoje, ele está provocando. Os caras estavam falando lá no fundo lá. Ó, eu acho que o Neto já foi para lá para organizar esse esquadrão aí para pegar você lá, que tudo palmeirense lá, ó lá. A gente encontra, né, principalmente torcedores desses times mais populares, né? Brasil, tem outro corintiano lá. Ah, tem outro lá. Uma situação de libertação dos trabalhadores. Trabalhador indígena recebendo pagamento de verbas rescisórias. Uma situação, um registro que nós encontramos em muitos alojamentos. Em regra, você tem 4 pedaços de pau fincados no chão e uma lona preta por cima. Não é assim, Luiz? E ali larga o trabalhador. Não pense em banheiro, em condições de alimentação, perdão, em condições de alimentação, de água potável. Simplesmente não existe. O ministro não conhece isso. Mais uma situação de resgate. Aqui, uma homenagem aqui, Luiz, a um grande parceiro, um grande companheiro que faleceu essa semana, procurador do trabalho, Wilson Roberto Prudente. Prudente era um negão de quase 2 metros de altura, que você não tem como não observar quando o sujeito está no ambiente. E você também não tem como não observar, porque quando ele começa a falar, ou quando ele começava a falar, você identificava uma inteligência privilegiada. E aí eu acho que a discriminação é ainda mais forte. Porque tem muita gente que não admite ver um negro em determinadas posições na sociedade. E se esse negro atinge algumas posições na sociedade e ainda dá aula para muita gente, aí é que ele não pode mesmo ser admirado. Esse moço morreu essa semana, aos 60 anos, ele tinha um tumor na cabeça, lutava contra esse tumor há muitos anos e teve uma parada cardíaca e faleceu. Mas deixou uma belíssima contribuição. Foi um grande parceiro, trabalhamos juntos muitas vezes no resgate de trabalhadores mantidos em condição análoga de escravo. Perdoe-me fazer isso com vocês, mas eu não, esse slide está nas minhas apresentações há muitos anos. Eu não ia retirar, e ao contrário, aproveito para fazer homenagem ao Wilson Roberto Prudente, procurador do trabalho que faleceu essa semana, e que ensinou muita coisa para todos nós. Fica aqui o meu registro, meu respeito. Prudente escreveu em uma das suas obras, o conceito de condições degradantes terá sempre uma conotação ambiental, porque a gente costuma identificar uma chamada cesta de crimes. Não só os crimes do 149 do Código Penal, do 207 do Código Penal, mas também uma série de crimes previdenciários e ambientais. O Prudente me contou uma história, não sei se você já ouviu essa história, Luiz. Ele disse que foi fazer uma operação numa propriedade rural no norte do estado do Rio de Janeiro, na região de Campos. E era corte de cana-de-açúcar. Todo mundo sabe aqui, não vou ficar aqui chovendo no molhado, ensinando o padre a rezar a missa. O corte da cana, por conta da fuligem, deixa todo mundo extremamente sujo, coberto de fuligem. Então, o sujeito que trabalha o dia inteiro cortando cana, quando ele chega no alojamento, na casa dele, ele precisa desesperadamente de um banho. E o Prudente falou para mim assim, Camarguinho, era o seguinte, os caras chegavam no alojamento e tinha uma caixa d'água de 500 litros e o chuveiro embaixo, naquela caixa d'água. Formava aquela fila. Obviamente, a água acabava e muito trabalhador ficava sem poder tomar banho. Ia dormir sem tomar banho, porque não tinha alternativa.
no dia seguinte ia trabalhar sem ter tomado banho de noite. E sabe-se lá quando é que ia conseguir tomar um banho, porque ele tinha que chegar na frente na fila. Ele falou para mim, isso é tortura. E esses trabalhadores estão sendo torturados. Uma hora dessa que eu tenho uma oportunidade, eu vou contar essa história para o ministro do Trabalho. Desmatamento. Aqui, eu não sei se você vai conseguir enxergar bem, mas identifica a situação que eu estou falando. Ó, o pedaço de pau e a lona preta por cima, ó, no meio do mato. No meio do mato, sem qualquer condição de habitabilidade. Mais uma vez, os fornos. Eu tenho um outro... no conjunto de slides, se vocês quiserem levar, vocês vão ver uma outra foto que o trabalhador está em cima do trator, quebrando aquele... A memória é uma droga, a gente vai ficando velho, é uma porcaria. Não, para você corrigir o pH do solo, como é que você espalha no solo? Calcário, obrigado. O calcário vem em pedras, né? Então, tem 2 trabalhadores em cima do trator, quebrando as pedras para depois poder espalhar o calcário no solo. E o camarada que está jogando o calcário, ele não quer nem saber se os trabalhadores estão lá em cima do trator, eles vão jogando. E vai jogando. Os trabalhadores estão em cima do trator e eles vão jogando as pedras de calcário em cima do trabalhador. É uma sequência de 2 fotos. A primeira você vê os trabalhadores no trator. Na foto seguinte, você só vê aquela nuvem. E o trabalhador está ali com as pedras caindo por cima dele. E não é montagem, não. Alojamento. Aqui, essa situação é de extrema gravidade. E as senhoras e os senhores podem ter certeza que a Lei 13.467, que vai entrar em vigor dentro de alguns dias, vai trazer mais e mais situações de assédio moral. Um dos maiores índices de adoecimento, uma das formas degradantes de trabalho que nós temos, de maior incidência nos nossos dias, são as doenças da mente. Depressão e outras, por conta de excesso de cobrança, por conta de abusos. E, claro, o assédio moral, o assédio moral se caracteriza pela forma reiterada de tratamento abusivo. Mais uma situação de assédio moral. Patrão ali, gente boa, né? Essa é uma outra situação gravíssima, uma forma extremamente degradante, humilhante, difícil de ser provada, mas que a gente precisa ficar muito atento, muito atento. Se puder identificar, tem que denunciar o assédio sexual. Mais uma do assédio moral. A saída, e Luiz falava aqui da questão de defesa dos trabalhadores. Eu tenho absoluta convicção que quem defende o trabalhador é o sindicato. E o sindicato tem que ser forte, o sindicato tem que ser organizado para continuar defendendo o trabalhador. E o sindicato forte, um sindicato organizado, sem ter fonte de custeio, não existe. A gente tem que achar uma saída para essa discussão das fontes de custeio. E aqui eu assino embaixo na declaração que o Luiz fez agora há pouco, e que eu já falei e vou repetir. Eu espero que o Ministério Público do Trabalho tenha sensibilidade para observar o momento que nós estamos vivendo e achar caminhos para a gente avançar. A professora Viviane já mandou cortar meu microfone. Fecho aqui com a discussão da terceirização. Eu não sou contra o Instituto da Terceirização. Muita gente eu respeito. Mas eu não sou contra o Instituto da Terceirização. Mas a terceirização. A negociação em torno de um serviço. Eu acredito que as empresas não são obrigadas a deter todas as formas de conhecimento e de produção. Algumas produzem uma coisa, outras produzem outra coisa, e você pode trabalhar para a utilização dos serviços, não da mão de obra.
O que se quer fazer no Brasil não é terceirização. O que se quer fazer no Brasil é precarização, é outra coisa, absolutamente distinta. E com relação a isso, infelizmente, não dá. Não dá para atender. Vocês já viram o comercial do Santander? Que o camarada pega a carteira de trabalho, joga na gaveta? Está passando na TV. Joga a carteira de trabalho na gaveta, fecha a gaveta, diz, nunca mais. Aí abre uma outra gaveta e tem aquela maquininha de cartão. E aí ele diz lá, você agora é um empreendedor. Bacana, né? Então, né? A propaganda é um negócio de louco, né? A propaganda é sensacional. Mas negócio de louco, de verdade, é o que estão fazendo com o trabalhador no Brasil. Rasgando todos os direitos. Rasgar a carteira de trabalho significa deixar esse trabalhador desamparado. Nós vamos voltar ao período da primeira Revolução Industrial. Nós vamos voltar ali a meados do século XVIII, quando nós começamos a observar com o desenvolvimento do sistema de produção e do próprio sistema capitalista de produção, a entender que nós precisávamos de um conjunto de princípios, de regras, de normas, para proteger o trabalhador naquela relação de trabalho. De lá para cá, nós estamos construindo. Com uma penada, essas pessoas estão desconstruindo. Parabenizo a CSB, parabenizo a Escola Social, agradeço a atenção de todos e desejo um bom dia. Efetivamente agradeço.